Juliano, então obrigado aí, cara, por ter achado um espaço na sua agenda. A gente sabe como é que o futebol é extremamente complicado em termos de calendário, várias competições ao mesmo tempo. E para a gente conversar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer. Manda ver aí, por favor. Fala pessoal, boa noite a todos aí. Prazer estar com vocês. Obrigado, Guilherme, pelo convite e parabéns pela iniciativa, né, em fomentar discussão científica aí com a pós-graduação. Um alô aí para o Shaolin, que mandou um abraço para a gente, que foi meu aluno na pós-graduação lá que a gente fez de futebol. Bem, meu nome é Juliano Spinetti, sou doutor em Ciências do Esporto. Estudei com o Guilherme Tuchel lá na UTAD, Universidade de Trás-os-Montes ao Douro, em Vila Real, Portugal. Sou mestre em Educação Física pela UFRJ. Atualmente sou coordenador do Departamento de Fisiologia do Fluminense Futebol Clube. Estou lá há 9 anos, né? Então, minha trajetória profissional foi quase que inteiramente como ou fisiologista ou preparador físico no futebol. Também empreendo na área da educação física, né? Sou sócio de uma academia multisporte aqui no Rio de Janeiro. Também atuo mais discretamente, mas eu gosto muito da área acadêmica. A gente teve recentemente uma pós-graduação em futebol, na parte de preparação física e fisiologia. E é isso aí, é o que eu gosto de fazer e gosto de falar um pouquinho do que a gente faz aí no dia a dia. Perfeito, Juliano. Eu fico espantado como é que você consegue unir com excelência tanto a parte prática, vamos dizer assim, quanto a parte acadêmica, em as suas publicações, suas participações na pós-graduação e até na graduação. Fico muito feliz aí, parabéns. Juliano, vamos começar definindo alguns conceitos, até para que todo mundo possa falar a mesma língua, tá? Eu falei mais ou menos para o pessoal aqui qual seria o nosso roteiro, mas é lógico que a gente vai ficar à vontade, vamos ver para onde a conversa vai andar. E você trabalha aí muito com avaliação, né? Eu queria que você trouxesse para a gente uma proposta de um conceito, o que, que você entende por avaliação no esporte, e pode ser no futebol especificamente, se você quiser, e por que, que isso é importante para o rendimento esportivo. Na verdade, assim, o Guilherme, a avaliação é um pedaço, né, do iceberg, que é assim, você está dentro de uma instituição esportiva aplicando ciência na prática, com o objetivo de otimizar o máximo possível o desempenho, a performance física dos atletas e reduzir ao máximo o risco de lesão. Então, aquele equilíbrio, aquela linha tênue entre o atleta atingir o melhor que ele pode dar, mas não se machucar, não entrar no overreaching, no overtraining. Então, a gente fica nessa linha de controle. Então, basicamente, eu gosto de fazer até uma associação com uma linha de produção de automóveis. A gente tenta fazer um sistema de controle total, né, da operação, né? Então, a gente usa para esse sistema de controle, né, uma plataforma de gestão, né, de planejamento, execução, checagem e ajuste, né? Então, como fosse um automóvel passando pela linha de montagem, né, você tem que planejar como aquele carro vai ser, né, tem um engenheiro, tem um design, e aí ele vai ser executado ali, né, pela linha de montagem, mas vai ter a checagem do serviço, se todas as peças estão ali colocadas da forma correta, se está tudo funcionando corretamente, e quando alguma coisa está fora do normal, fora do que seria o correto, você tem um ajuste, né? Então a gente usa muito esse ciclo, né, de plan, do, check e act, né? Então é você planejar, você executar, você checar, monitorar, né, e atuar sobre essa checagem. Isso seria o gerenciamento de carga de treinamento. E a avaliação faz parte desse processo, né? Mas a avaliação ela é diária. Você tem avaliação de perfil físico, né, com os testes mais tradicionais, quem está na área conhece, salto vertical, resistência cardiorrespiratória, composição corporal, força, potência, que é uma abordagem inicial para você entender, né, os potenciais daquele atleta, e também conseguir traçar algum tipo de prescrição um pouco mais individualizada, né, e aí você faz alguma checagem nesse sentido ao longo do processo, mas a avaliação é diariamente você monitorar o que está acontecendo, né? Se o atleta está tolerando bem a carga, se ele está assimilando bem a carga, se ele está com a resposta fisiológica àquela carga aplicada. Então, é um processo diário, pré, durante e pós-atividade, né? Ô, Juliano, mas eu acredito, vamos ver, que você deva ter momentos onde vocês realizam um processo de avaliação que ele é mais complexo, porque esse diário realmente ele tem que ser algo mais prático e rápido, certo? Como é que
ou não? Não, é A ideia é porque ser. assim, hoje a tecnologia ela permite que você consiga ter um monitoramento do que está acontecendo. Então, assim, você não necessariamente vai fazer um teste, mas o atleta foi pro campo hoje, ele está indo com wearables, né, que são os vestíveis. Então, é um colete com as unidades de rastreamento escapular. No colete tem ali o frequencímetro que vai dar vai trazer resposta fisiológica. Na chuteira, hoje a gente usa os sensores inerciais, Muito né, que bacana. vão dar outra resposta biomecânica que está acontecendo. Então, você está ali monitorando o cara com uma centena de métricas, né? Não necessariamente ele vai fazer um teste, mas o treino já é um teste, né? Então, como é que você vai comparar um treino com o outro? Depois, antes do treino, ele vai responder um questionário, pós-treino, ele vai responder outro questionário, no dia seguinte, ele vai fazer alguma avaliação de biomarcador. Então, a avaliação ela é contínua, né? Legal. É interessante que essa preocupação pode existir, inclusive, na competição, né? Como é que está o comportamento do atleta na competição? Porque aquela ideia tradicional de treinamento a gente tem uma sessão específica para poder avaliar, que não tem problema nenhum, mas se a gente puder avaliar na condição específica, que é a própria competição, que é o próprio jogo de alguma maneira, seria o padrão ouro, né? Hoje a tecnologia permite isso, né? Então, assim, os benchmarks são todos derivados das competições. Aquela coisa de fazer uma avaliação de VO2 e prescrever em cima do VO2, isso vai ser muito bom talvez para um corredor, né, para um nadador, fundista e tal. Mas qual é o benchmark nosso? É o jogo. Então, como hoje a gente consegue ter muita informação em vários aspectos, multifacetada do jogo, tanto no aspecto técnico, né, tático, mas especialmente que nossa área que é o aspecto físico, né? Então, esse se torna o nosso benchmark. Então, a gente sabe qual é a frequência cardíaca que o atleta tem ali, cada jogador tem durante o jogo, né, qual a distância que ele percorre por bandas de velocidade, Legal. acelerações, mudanças de direções, né, até agora com o PlayerMake foi autorizado. O PlayerMake é o sensor, são os sensores inerciais que a gente usa na chuteira, que é uma tecnologia recente. Foi esse ano homologado pela FIFA, né, o Atlético Paranaense já está usando nos jogos e a gente pretende usar no próximo jogo em casa, começar a usar. Então você vai ter até o padrão da marcha, até a carga técnica do jogador como benchmark de jogo, para no treino saber, ó, em termos de carga técnica, o que seria carga técnica? Os arremates, né, chute, passe, aquilo ali vai gerar uma resposta fisiológica, né? Você precisa ter contração muscular em diferentes níveis de estabilidade para você fazer um chute, para você dar um passe curto, para você receber a bola. Se você também tem esses dados do jogo, a gente pode chamar de carga técnica, né? Talvez assim, a velocidade média, pela quantidade de vezes que você tem ali um produto, vai ter uma carga, vai ter um load técnico que gera uma fadiga. Então, no treino também você vai entender, né, por exemplo, em termos de percentuais, em termos de percentil, o que está acontecendo no treino em relação ao que o atleta vai fazer no jogo. Perfeito, perfeito. Então a gente conhece a realidade do jogo, a partir disso você consegue saber melhor o que você vai fazer no treino. Exato. Juliano, conceituamos aí a ideia de avaliação. E um conceito que você traz aí para a gente em relação à periodização, até para a gente conflitar com os esportes individuais, porque esporte coletivo é outra realidade, né? Com certeza, né? São assim, mundos totalmente distintos, né? Aquela periodização mais clássica que a gente aprende lá, né, Matveev, Bompa, né? Aumenta o volume, começa o volume alto, reduz, aumenta a intensidade, período pré-preparatório, preparatório, competitivo, cara. Isso não existe, né? Assim, você tem um calendário basicamente, em linhas gerais, você tem aí 2, 3 semanas de preparação, o resto é tudo período competitivo, e depois você vai ter, talvez, a transição. Então, é impossível você aplicar esses conceitos mais clássicos. O que se usa são alguns conceitos, né, os princípios científicos, né, para você conseguir ter, dentro do cenário de uma temporada, né, você otimizar o desempenho do atleta, pensando em alguns conceitos que são importantes demais, né, para o princípio da especificidade. Então, o teu atleta está jogando menos que o atleta está jogando mais. Então, eu tenho que ter a preocupação em expor esse atleta a cargas específicas do jogo. Então, não adianta esse cara ficar correndo em volta do campo, não adianta esse cara ficar fazendo ações, demandas que não são específicas, que quando ele for convocado para jogar, o cara está 2 meses no banco, e o cara passou 2 meses fazendo ações que fogem da realidade do jogo,
esse cara não vai estar preparado. Então, a literatura hoje, por exemplo, é muito clara na exposição em altas velocidades. O atleta no jogo de futebol hoje atinge 34, 35 km por hora. Então, para você atingir essa velocidade, você tem um limiar de estabilidade altíssimo ali dos motores primários envolvidos na corrida em máxima velocidade. Então, se esse atleta, um atleta que é reserva, que não é um atleta titular do time, ele passa 1, 2 meses sem estar jogando, e em momento nenhum ele é exposto a esse nível de exigência, é óbvio, né, que aí a gente volta para o princípio do tamanho, né, de padrão de recrutamento, que o corpo dele vai sempre recrutar as unidades lentas, né, menores, né, então os caras vai passar 2 meses, talvez, do isquiotibial ali, do bíceps femoral, que é um músculo importantíssimo da corrida, sem ter recrutado ali vários outros neurônios, né? Então é óbvio que ele vai ter problema. Então, ou seja, a gente está se apoiando no princípio da especificidade e tem uma relação com a periodização clássica, mas aplicando numa vertente moderna do esporte coletivo, né? É muito interessante, pessoal, porque o Juliano está trazendo essa vivência do esporte coletivo, né? Juliano, quantas vezes por semana, em média, o Fluminense joga? Eu sei que depende, mas assim, 2 vezes? Assim, geralmente são 2 vezes, né? Você teve agora uma semana cheia, que é uma coisa que vai acontecer a cada 2 meses, 1 mês e meio, né? Assim, mas O que é uma semana cheia? 3 vezes? A semana cheia é quando você tem um jogo só na semana. Beleza. Tá. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal, só para vocês terem ideia. Vamos pegar um esporte individual, que na verdade a maior parte deles tem o mesmo comportamento. A gente tem um período de preparação extremamente longo e um período de competição de 1 dia, de 2 dias. Tem eventos de natação que são 5, 6 dias de competição. E acabou, e o atleta não compete todo momento. Agora imagina no futebol, né? Que a gente tem o problema de ter, ou a característica de ter vários jogos na semana, de você ter vários atletas em posições diferentes, né, Juliano? Que se adaptam de maneira diferente, têm necessidades técnicas e físicas diferentes. Alguns não jogam. Então é muito mais complexo, é outra realidade. E como é que você lida com isso aí na prática, cara? Sim. Já existe muito processo já difundido, né, que as pessoas vão implementando e acaba que já vai tendo uma sequência natural, né? O difícil é quando você quer colocar uma coisa diferente, que a ciência demonstrou que um caminho melhor é o outro, né? Aí complica um pouco. Mas, no geral, já existe, porque o futebol já é assim há muitos anos, né? E já existe profissionais que nem eu, no futebol, preparadores físicos também há muito tempo. Então, muita coisa já é cultural, né? Então, assim, uma questão técnica, né, que com o tempo vai virando cultural. Os treinos de compensação de carga, foi o que eu falei agora. O cara que não jogou, o cara precisa ter uma exposição de carga semelhante ao quem está jogando, senão entra em outro princípio, da reversibilidade, né? O cara entra em destreino. Então, já é uma questão já que começou tecnicamente, técnico-científica, mas agora pessoas que não sabem de periodização já entendem que existe a necessidade de haver a compensação de carga no treino seguinte. Então, no treino seguinte, você vai ter um treino com um volume de carga próximo ao jogo, claro que depende da janela que você vai ter para o próximo jogo também, né? Isso vai ser um fator influenciador, mas já é uma questão técnica que já virou cultural, entende? Legal, então, legal. Tem que haver uma folga entre os ciclos de jogos, você vai ter um período competitivo, tem que ter um momento de descanso. Também já é uma questão técnica, que a literatura explora muito isso, qual a influência de você ter ou não ter folga, quando tem que ter folga, sobre o aumento do risco de lesão, mas que já virou cultural, né? Geralmente, você vai ter, quando tem uma janela ali, você vai ter uma folga de algum dia aí, dentro de um período de no máximo de 10 dias. Então, são situações que vão sendo colocadas e vão virando processos definidos, vão facilitando a nossa vida, né? Sim, sim. Vou dar um exemplo. Estou até lendo uma revisão aqui do Buchheit, que é um pesquisador muito, os principais aí nomes aí de ciência do futebol, e ele fala que nessa revisão que a folga no D+2, no match D+2, né, que seria o segundo dia após a partida, ela traz benefícios em reduzir risco relativo de lesão. Então,
já é cultural que você dê a folga no dia seguinte para quem iniciou a partida. Então, você mudar isso, né? Você se aprofundar. Claro que foi a primeira leitura, né? Tem que Sim. aprofundar, buscar os artigos originais, né? Ver qual a robustez dessa evidência, aquela coisa toda que a gente conhece. Então, se eu for colocar para frente, aí é quebrar um paradigma, aí é uma questão, né, que envolve muita coisa. Então, nesse ponto aí, já é a parte mais complicadora da nossa atuação, entendeu? Juliano, tem uma pergunta aí, ó, que é para prescrever o treino, o VO2, eu acho bacana isso por causa das diferenças entre os esportes individuais e coletivos. A pergunta é, ó, para prescrever o treino, o VO2 máximo é o padrão ouro ou não? Vamos pensar no Acho que é melhor você, futebol. acho que é melhor você responder do que eu. Por que que eu levantei isso, pessoal? Porque eu não sei se o nome é João, tá bom? E essa medida de consumo máximo de oxigênio ela é muito importante para os esportes individuais, e dependendo da distância que se compete, né? Vamos pegar natação, ciclismo, corrida, algumas provas de esqui. Aí essa medida da capacidade máxima de consumo de oxigênio é importante. Mas se a gente for pensar nos esportes coletivos, que eles são intermitentes e são baseados em estímulos de velocidade e pausa, o VO2 ali não seria uma medida importante. O que você acha, Juliano? Não, ela é uma medida importante para você definir o perfil daquele atleta, né? Então, é um atleta de meio campo, que o cara vai percorrer no jogo 10, 11 quilômetros, né? Vai percorrer ali 2, 3 quilômetros acima de 14 por hora, vai fazer muitos estímulos de altíssima intensidade. E a gente sabe que o atleta que tem uma capacidade oxidativa, um VO2 maior, ele vai ter a capacidade de se recuperar entre os estímulos maior. Então, é uma informação importante para definir o perfil dele, né? E até possivelmente pode fazer um trabalho específico ali para melhorar uma capacidade que seja importante para ele dentro da função que ele participa no futebol. Mas ela não vai ser quase que nula na prescrição, né? Porque a Isso gente aí. vai de conta com o princípio da especificidade. Então, Isso aí. para você prescrever em cima do VO2, né, para o esporte intermitente, coletivo, né, assim, você não vai usar. Mas, por exemplo, a gente faz o ioiô, não tem não tem medida direta, mas tem ali um ranqueamento, né, dos atletas que têm maior capacidade cardiorrespiratória e os que têm menos capacidade cardiorrespiratória. Você tem ali também a questão das posições, tem funções que você precisa ter uma capacidade maior. Então, vamos lá, eu tenho um meio-campista, que são os atletas que têm o maior deslocamento durante o jogo, né, deslocamentos em moderadas velocidades também. Se ele tem um VO2 muito abaixo, né, do time inteiro, ele é mais baixo que os goleiros, mais baixo que os zagueiros, é um fator preocupante. Então, esse atleta ali Até para a saúde também, é né? para a saúde. Ele vai estar numa posição que ele vai ter dificuldade em conseguir tolerar a carga do jogo. E aí você pode fazer um trabalho com ele, individualizado, ou então, né, investigar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, ela é importante para definir perfil, né, mas não para prescrever. Legal. Ô Jorge, desculpa, tá? É Jorge Lira que fez a pergunta aí, eu não sabia o nome. Vamos para a nossa próxima questão aqui do bate-papo, pessoal. Ô Juliano, hoje você poderia falar para a gente quais são os métodos ou os testes que você mais utiliza? Hoje, sim, a gente tem um padrão, né, de avaliação, faz a composição corporal em dobra cutânea, mas eles também vão para um laboratório que é parceiro do Fluminense, faz ali a bioimpedância. Nesse mesmo laboratório, eles fazem teste cardiopulmonar direto, e a gente recebe os resultados, mas porque eles são obrigados também a fazer o eletroesforço, né, que é regulamentado, né? Uhum. E aí, nossos testes mesmo, o que a gente faz é o ioiô recovery level 1, né, do Bangsburg, que é o intermitente, que ele faz o estímulo, tem 10 segundos, né? Depois volta a fazer o estímulo de 20 metros batendo, 20 metros voltando. A gente faz testes de força em dinamômetros para cada grupo muscular que é envolvido, né, nas demandas do jogo. Então, faz ali força de extensão de joelho, no quinel, flexão de joelho, no quinel, força concêntrica, força excêntrica no Nordboard, né, que é aquele exercício Nordic Cool, mas com uma plataforma de força, né, um sensor de carga, na verdade, né, que vai medir a força para cada segmento, para cada lado. Faz teste em plataforma de força de salto, salto contra movimento, salto em drop, jump, né, salto com queda do caixote. Faz análise de movimento usando um sistema de câmeras, né, Human Track,
Então, a gente faz ali basicamente o agachamento lateral para cada lado, o agachamento bilateral e o agachamento com barra em cima da cabeça, o overhead squat. Fazemos também força de quadril. Então, faz o teste de força isométrica para adução e para abdução de quadril. Uhum. E nesse mesmo equipamento, que é o force frame, a gente faz o teste de força de flexores de quadril, né? Então, são os músculos que são envolvidos ali. O cara vai chutar, o cara vai mudar de direção, vai saltar. Então, basicamente, as habilidades motoras do jogo a gente busca testar, né? Testar de forma isolada também cada lado para poder comparar e entender se há uma simetria, exatamente, se a simetria é adequada, né? Composição corporal, o nível de potência, né? Quando ele aplica força ali saltando, né? Em plataforma de força, mas o que? E aí o teste de resistência de campo ali, específico de resistência específica de campo, que é o yo-yo recovery. Ô, Juliano, se você tivesse ou pudesse, ou se você tivesse que escolher dentre esses testes, dois que você considera que são os mais importantes, que você não pode ficar sem, pensando nos atletas, pensando no desempenho, qual que você escolheria aí? Com certeza o salto com contramovimento na plataforma de força, que não é um teste para você só medir a habilidade e capacidade de saltar, né? Mas é a capacidade de produzir força empurrando o solo. Então a gente consegue, com a plataforma de força hoje, entender a capacidade dele produzir força durante as 3 fases, né? Então ele agacha, cria um componente elástico ali de utilização de força, ele aplica a força empurrando o solo, depois ele tem que aterrissar. Então isso tem uma relação muito importante com também a capacidade dele, durante o jogo, acelerar, desacelerar, né? Porque você está medindo a força dele durante a ação concêntrica empurrando o solo, excêntrica empurrando o solo, de aterrissar depois de uma fase de voo, né? Então o CMJ com certeza seria o meu primeiro escolhido. Uhum. E aí talvez o segundo escolhido seria o Nordic Cool, porque já tem uma robustez grande, né? Em atletas que têm baixo nível de força dos isquiotibiais nessa ação excêntrica, com aumento de risco de lesão em isquiotibiais. Como a maior prevalência de lesões no futebol são lesões musculares de isquiotibiais, né? Então se torna um teste importante em entender se o atleta tem essa capacidade e se está equilibrado também entre os dados em produzir essa demanda. É interessante como esse equilíbrio muscular é importante, né? Na natação a gente tem preocupação entre os rotadores internos e externos do braço, do ombro. Então esse equilíbrio ele é importante. Dentro da especificidade de cada modalidade, né? Mas assim, até a ideia é da gente entender o indivíduo como um todo. Ele precisa ter necessidade de construção da forma específica, mas essa forma específica é construída em cima de uma condição básica de saúde, né? É interessante. Juliano, vamos voltar para a periodização. Você poderia descrever, você falou, poxa, Guilherme, não dá nem para comparar o esporte individual com o esporte coletivo, por causa das características de competição e de preparação. Mas você poderia descrever para a gente uma semana básica de como seria do futebol? Vamos supor que ele joga aí 2 vezes na semana. Como é que seria isso em termos de jogo, né, de competição, de descanso, de treino? Como é que seria um desenho básico? O desenho é sempre de acordo, Guilherme, com a janela entre os jogos, né? Então isso vai determinar a semana. Então você tem uma semana, você jogou domingo, vai ter só o jogo no próximo domingo, por exemplo, você vai ter uma semana que você vai ter a capacidade de treinar muito maior. Então você vai ter na segunda-feira provavelmente uma folga, os atletas se apresentam na terça-feira e aí você vai ter já uma divisão entre os grupos, quem jogou mais, quem jogou menos. Então quem jogou mais provavelmente vai fazer uma recuperação ativa no campo, com uma parte de atividade técnica, mas um volume de carga muito mais baixo, vamos falar que sim, 15%, 20% do que ocorre no jogo. Já os atletas que não jogaram tanto, vai ter aí um volume de 60%, 70%, até 80% do jogo, né? Então seria o D mais 2. No D mais 3, você já tem um equilíbrio entre os grupos, mas você tem que levar em consideração que no dia anterior foi um treino de volume grande para quem não iniciou. Aí você já pode fazer um treino de menor volume, né? Então jogos menores, você muda o tipo de ação mecânica, ação de demanda, né? Faz jogos mais curtos, você não vai ter deslocamentos tão longos, e aí não vai ter ações em velocidades maiores, né? Isso aí no D mais 3, né? No D mais 4, já basicamente está todo mundo já equilibrado, né? Já entra uma questão talvez do treinador de ter mais um componente tático, D mais 4, D mais 5,
E aí, pensando no D mais 6, você tem que fazer um taper no jogo no D mais 7. Né? Então, aí você vai ter o pico aí de carga aí, de especificidade no D mais 4, né? No D mais 5 e D mais 6, são treinos de revisão ali, né? Com as situações mais táticas, você vai baixando o volume de carga, vai baixando a intensidade, e para todo mundo chegar no jogo mais ou menos equilibrado. Né? Você tem uma semana com 2 jogos, já muda todo o contexto, porque aí você nem consegue fazer tanta compensação de carga. Por exemplo, se você jogar domingo e quarta, você apresenta Descansou domingo, descansou terça. Não, jogou domingo. Descansou segunda. Segunda-feira não descansou, porque quem não jogou vai ter que treinar bem. Né? Aí você vai fazer uma recuperação para quem jogou. Quem jogou vai trabalhar, né? Vai para o CT, mas vai fazer a recuperação ali. Vai fazer alongamento, mobilidade, vai para a cama hiperbárica, vai para a fisioterapia, faz o monitoramento na fisiologia para entender como é que estão os biomarcadores, se alguém está com alguma dor localizada. Isso quem faz a suplementação com a nutrição, quem jogou. Legal. Né? Quem não jogou vai pro treino. Só que quem não jogou nem pode fazer um treino muito volumoso, uma carga muito alta, porque ele pode jogar na quarta-feira. Né? E se ele fazer uma carga de 80%, por exemplo, 70%, o cara no jogo só aqueceu, nem entrou. Como é que a gente vai compensar a carga desse jogo? Vou fazer um treino muito grande, um treino de 1h30, uma exposição alta, com muitos jogos. E aí, se esse cara for entrar no jogo de quarta-feira, né, ele já teve um dia menos de recuperação de quem jogou. Sim. Então, você tem que, nesse dia, tomar um cuidado maior. Vai ter que fazer um treino de meia carga, que a gente chama, um treino de equivalente a metade de jogo no máximo. Já no D mais 2 da terça-feira, já é treino de revisão. Já é um treino menor, muito menor. O cara que acabou de jogar está 48 horas da última atividade. Às vezes nem isso. Às vezes o jogo foi à noite, no domingo, e estão falando de terça-feira de manhã. Então ele está com 36 horas pós-jogo. É o pico de processo inflamatório. Então no jogo o cara fez grande volume de desacelerações em alta intensidade que gerou dano muscular. O cara ainda está ali, o corpo dele, num processo de limpeza, de macrófagos atuando ali para limpar, fazer todo aquele processo, né, de recuperação muscular, e o cara tem que ir para campo treinar, né, para quarta-feira já jogar de novo. Então, a janela entre os jogos, ela vai ditar o trabalho, né, o objetivo do dia, e a condição de cada atleta, quem jogou mais, quem jogou menos, quem está voltando de lesão, vai ditar o que o atleta vai fazer. Perfeito. Vou ler a pergunta do Emerson aí, meu amigo Emerson, professor também do nosso curso. Antes disso, Marcos, existem estudos sim que mostram essa proporção de força de rotadores internos e externos do ombro. Existe um pesquisador português que estuda muito sobre esse assunto. Se você tiver interesse, me manda depois uma mensagem que eu te passo o nome do pesquisador, te passo alguns artigos, tá bom? Isso é bem comum. Vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem também já se preparar para escrever as perguntas de vocês aí, a pergunta do Emerson, como o departamento de fisiologia vê a questão das diferentes idades no elenco? Cada vez mais observamos atletas com mais idade no futebol. É um ponto importante, um ponto que você tem que... Rapidinho, Juliano, porque olha que complexidade, né? Tem um cara que joga e tem um cara que não joga. São as diferentes posições que têm exigências fisiológicas e mecânicas diferentes e ainda tem a idade, né? Sim, você tem uma diferença de 20 anos, né? 20 e poucos anos até. Você tem um Fábio hoje 43 anos jogando, você tem um goleiro com 19 anos. E aí você tem estudos que demonstram que o aumento da idade aumenta também o risco de lesão. A velocidade é uma das capacidades que elas vai embora mais cedo, né? A gente sabe que a endurance ainda se permanece por mais tempo, né? na nossa idade biológica. Então, tem um fator de performance, né? Que você sabe, por exemplo, um atleta que tem como sua característica a velocidade, a potência. Se esse atleta não adaptar o jogo dele, ele vai ter uma questão de dificuldade de performar, né? Então, você tem um ponta lá de 36 anos, e o cara sempre foi aquele cara de dar o tapa e ganhar na força, na velocidade dos caras. A gente sabe que, a partir dos 30 anos, a gente já começa a entrar numa descendência, né? No catabolismo, 35 anos para baixo, você vai perder muita força. Você não vê um velocista de 100 metros, campeão olímpico, com 35 anos. Mas você vê maratonista, campeão, com 35 anos.
Então, isso aí já explica basicamente essa diferença. Então, o cara perde velocidade, não adianta, o cara perde potência, né? E isso é um ponto que tem que levar em consideração. O outro é o cara também está mais sensível a lesões. Então, o atleta tem mais idade, ele está mais sensível a lesões. Então, tem que ter um cuidado maior. E tem um terceiro fator, que são as lesões crônicas que esse cara traz com a idade. De todo o processo de formação, de treino. Lesão condral de joelho, o cara já operou 2, 3 vezes o joelho, o cara tem um pino no tornozelo, o cara... Então, assim, o cara chega com uma idade, você tem que fazer, o departamento médico faz um rastreamento do histórico médico dele, passa para a gente, faz uma avaliação multifuncional, né, para entender as limitações dele, né, e tem que pensar depois como é que vai fazer um contexto de treino para ele, que às vezes o volume não pode ser o mesmo no volume de um garoto de 20 anos, quando esse cara joga, muitas vezes a recuperação dele ela não é tão rápida como um garoto de 20 anos, né, um organismo com 20 anos a mais. Uhum. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o dia a dia o dia a dia num clube de futebol de elite, você está muitas vezes cansado de tanto tem que pensar. Você tem que chegar lá, tem que ser internado em tudo, né? Você tem 30 e poucos caras para treinar, você tem um treinador que quer fazer o treino, você tem que fazer a revisão, tem a revisão médica, tem a revisão, a avaliação de fisiologia, os caras que estão botando de lesão, cada um está no estágio desse processo de retorno de lesão, quem jogou mais, quem jogou menos, qual foi a carga do jogo, quem tolerou bem, quem pode fazer aquela atividade, quem não pode fazer aquela atividade, para você tentar errar menos. Juliano, eu queria que você tentasse aí, se você lembrar, contasse para a gente uma situação onde a avaliação ela foi... Você falou no caso de problemas médicos, né, de lesão e etc. Algum caso de uma avaliação de biomarcador, uma avaliação de campo, de laboratório, tanto faz, onde você lembra que assim, poxa, se não tivesse feito essa avaliação, ou se a gente não tivesse esse controle do processo de treino, de adaptação, a gente teria tido um problema. Você lembra de alguma situação assim? É o contrário, né? Assim, que o falso verdadeiro desculpa, o verdadeiro positivo é o que a gente consegue determinar, né? Então, assim, você viu que o biomarcador do cara foi lá em cima, então que a gestão da carga desse atleta não foi adequada, né? Então, tem ali a carga da semana, a razão aguda crônica da carga, a monotonia da carga, aí você, pô, esse cara aqui vai dar problema. E aí você talvez não tenha ali a força de tirar o cara do jogo e tal. Aí você vê o cara machuca. Então já tive recentemente, sim. Você vê ali toda a condição que não estava ali, na verdade passou batido, né? Então o cara ali, um cara se machuca, isso acontece, né? Mas se você fizer atacar, aí você tira o cara do treino, então tira o cara do jogo, você não vai saber se o cara ia machucar ou não, entendeu? Pois é. Falso positivo, né? Se você ataca, você não consegue saber se foi falso positivo. Perfeito. Pessoal, a gente tem aí 3 perguntas, a gente está se aproximando para o final, então se vocês quiserem colocar as perguntas de vocês, ó. Juliano, na equipe são atletas com diferentes demandas físicas. Como você sabe se eles estão bem condicionados e em bom nível para competir em alto nível? Então, como eu falei no início, né, o jogo é o benchmark. Então, todo o treino do atleta ele é monitorado e a gente compara as métricas dele do treino com as métricas do jogo. Então, se o atleta, por exemplo, não está jogando, a atenção com esse atleta aumenta e a gente observa se dentro de uma relação ótima, se ele está atendendo ou não ao que vai precisar quando for o jogo. Tentar trazer uma informação mais concreta. Um indicador que a gente usa muito é a carga média diária dos últimos 7 dias. O que seria isso? A gente tem um jogo como 100%, quando o atleta faz um jogo inteiro, 100%. E 100% do quê? 100% do que ele corre, 100% das mudanças de direções, 100% da quantidade de saltos, 100% dos sprints. Então, é uma referência, né, Juliano? Um padrão. É uma referência. É a referência dele. Referência dele. Esse atleta no jogo corre 10 km, esse atleta no jogo faz 1.000 metros de sprint, esse atleta no jogo faz, sei lá, 50 mudanças de direções. Então, aquilo ali é a referência dele. No treino, sem bola, né? Exatamente. Se no treino ele fez metade disso,
aquele treino foi 50% da carga dele. Se no treino ele fez um quarto disso, aquele treino foi 25% da carga dele. E aí na semana, você vai ter folga, você vai ter um treino maior, você vai ter um treino menor. A gente vê lá que os titulares, por exemplo, estão com uma carga média diária de 30%. O que isso significa? Que a cada 3 dias, esses caras fazem quase um jogo. Uhum. Que é 30% da carga dele de jogo, não é a carga média do grupo. Carga Isso aí, dele. Então, que varia média, entre eles. exatamente, vai variar. Então a posição o cara é zagueiro, beleza, mas o benchmark dele é de zagueiro, é dele, né? Então em média, esse cara está dentro do perfil ali, que é 30%. E a gente faz um desvio padrão. Por exemplo, que o desvio padrão seja 22 para baixo e 38 para cima. E aí eu tenho um atleta que não está jogando, né? Porque o atleta que está jogando vai fatalmente estar com uma carga dentro disso aí, porque o jogo já vai gerar um efeito condicionador. E esse cara está com a carga média diária dele de 15% nos últimos 7 dias. Então eu sei que nesses 7 dias ele não atendeu as demandas que ele precisaria para estar na mesma condição do titular. Legal. Então eu posso envolver o treinador, posso falar diretamente com o jogador, posso falar com o preparador físico, a gente criar situações específicas para ele conseguir atingir esse limiar, que seria o minimamente ele ter 22% de carga média ao longo dos 7 dias, né? Então é uma forma que a gente tem de entender quem está com uma carga específica no volume adequado, igual aos atletas que estão jogando. Beleza. Tem uma pergunta aí do Moisés, ó. Quanto à periodização no início da temporada, ela já é pensada e programada em ciclos, em toda a temporada? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Acho que a ideia é a seguinte, Juliano. Começou a temporada, vocês já têm o desenho da periodização para todo o semestre ou para todo o ano, ou vocês vão ajustando isso aos poucos? Não, semana a semana, né? Cada ciclo de jogo a gente vai estar refazendo ali o planejamento. O planejamento é sempre em ciclo de jogo. Tem um abraço do Renato aí pra gente. Pô, Renato, valeu, obrigadão aí pela presença, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Outra. Juliano, eu aprendi que se o jogo é à tarde, o jogador tem que treinar à tarde. Você também segue essa linha? Talvez seja a ideia do ciclo circadiano aí, né, de repetir ou representar todas as condições. Eu acho que repetir todas as condições do específico é difícil, né, Juliano? O específico é o específico. A nossa preocupação maior com o turno manhã e tarde é em pensar em uma recuperação dos atletas. Assim. Então, joguei de noite. Aí, no dia seguinte, apresentação à tarde. O pessoal, pelo menos, dormir de manhã, que vai chegar de madrugada, vai chegar de noite, chega treinado do jogo. Muito difícil dormir logo depois do jogo. Então, o cara vai descansar de manhã, vai treinar de tarde, né? Só que aí depende do treinador, depende de quando vai ser o próximo jogo. Geralmente vai ser o treino pela manhã no outro dia, né? Então, não tem a lógica é pensando na recuperação entre um dia e o outro. Aí, se o jogo for 4 horas da tarde, por exemplo, se o jogo for 4 horas da tarde, já dou preferência para um treino de manhã, né? Porque você vai ter um período maior de descanso para o jogo. Se o jogo for à noite, aí tudo bem, você pode treinar à tarde, você vai ter 24 horas para o jogo. Então, a relação do último jogo e do próximo jogo vai estabelecer melhor, né, qual é o melhor momento de treinar. Juliano, eu queria saber de você o seguinte: se você hoje, por algum motivo, tivesse que sair do futebol, então não seria trocar de clube, saísse do futebol porque recebeu uma proposta que você achou interessante, ou financeira, ou porque é um lugar bacana, seja lá o que for, que você tivesse que mudar de esporte e fosse para ir para um outro esporte coletivo, o que você acha que os desafios seriam grandes ou pequenos? O que você poderia levar do futebol com você? Como é que seria isso? Rapidinho, deixa eu contextualizar o motivo da pergunta. Eu tenho a ideia para mim, se a gente entende de treinamento, a gente consegue transferir isso para outros esportes. É lógico que a vivência do esporte ela é importante e você vai aprender com o dia a dia. Mas se você entende a filosofia do que é treino, do que é avaliação, a importância da recuperação, etc., eu acredito que você consiga transferir isso para outras vivências. O que você acha? A sua opinião, tranquilo. Não, eu concordo contigo, Tuxa.
eu acho assim, a minha função, fisiologista, cientista do esporte, eu acho que é muito mais fácil, né? Sobretudo se for para um esporte coletivo, né? Então, eu vou ter que, obviamente, ali analisar o esporte, né? Ver as demandas, o que é mais importante, o que é menos importante, mas no contexto geral, né? Que é esse monitoramento, esse controle do que está acontecendo, você vai se adaptar com mais Se facilidade. fosse o basquete, Agora, por exemplo. então, a questão do ginásio que é fechado, o GPS que não Uhum. funciona, você vai ter umas questões técnicas ali que você vai ter que desenvolver, mas eu acho que com o tempo você vai conseguir ter conseguir soluções. Agora, Sim, o preparador físico, por exemplo, eu acho que ele vai ter muito mais dificuldade, né, de bolar exercícios que são contextualizados com o jogo, essa relação com o treinador, entender o jogo na sua profundidade, né? Então, acho que o preparador físico vai ter mais dificuldade e está muito mais associado à especificidade da modalidade, né? Mas também que o cara vai conseguir, né? Uma sim. hora, mas o cara top do futebol, acho que quando ele for para o basquete, ele não vai ser o top do basquete de imediato. Pode ser que com muito tempo, muito trabalho, muita dedicação, estudo ali, o cara, né, se aprofundando, o cara pode ser que um dia galgue ali subir, crescer na hierarquia dentro da modalidade. Mas você entender do esporte é muito importante, né? Quanto mais específico. Treinador, não existe isso, né? Então, treinador no Sim. futebol. Então, quanto mais é a função, mais campo a função, acho que mais difícil fica de você migrar de uma modalidade para outra. Beleza, beleza. Tem uma pergunta aí do Igor, ó. Juliano, o que você pensa do trabalho? O que você pensa de trabalho com um grupo que não foi relacionado para um jogo no domingo e tendo um próximo jogo na quinta na mesma semana? Qual seria o método que você usaria? Então, foi o que a gente conversou, né? Os dois primeiros dias você faz uma compensação de carga, né? Você tenta equilibrar a carga do jogo com esses atletas, depois, do terceiro em diante, já forma um grupo só e pensa aí no próximo jogo, né? Tem outra pergunta da acho que é Adriana, não sei. Adriana, não sei. Qual o nome do sensor utilizado na chuteira? Playmaker. Isso é novo, Juliano? Ou é novo no Brasil? Eu já Já vi tem um algumas tempo, postagens mas suas. tá ganhando mais. Nós fomos o primeiro clube do futebol masculino a usar o Playmaker, né? Já estamos usando, estamos na quarta temporada com eles. Agora que foi homologado na FIFA para poder usar em jogos, né, a partir desse ano, que a FIFA Uhum. reconheceu como um Arable para usar em jogos. Mas acho que a empresa em si, eu não sei, deve ter uns 8 anos, 7 anos, não sei exatamente. Tá, pergunta aí do nosso amigo Fabrício, ó. Você já teve experiência na base? Muda muito em relação ao atleta adulto? Já tive, comecei na base, quase todo mundo começa na base, né? Muda que você está lidando com garotos, né? O profissional está lidando com homens, né? Pai de família, então assim, a relação ela muda absurdamente, né? Ainda mais com o nível, quando você vai no nível alto, você também está lidando com estrelas, com celebridades, então é mais um fator que tem que ser levado em consideração e muito em consideração. Também muda que você no profissional você tem mais recursos, Isso né? que eu ia falar agora. Recurso, aham. Se você estiver num time de elite, principalmente, né? Se estiver num time inferior, infelizmente não vai ter tanto recurso, mas você vai ter mais recurso e vai ter menos gente para trabalhar também. Então você vai ter na base você tem muita gente, muito atleta, né? Você tem menos recurso, então você não consegue ter um trabalho tão refinado, né? Tem que fazer um trabalho mais, né, de escala, de volume ali, para poder conseguir atender o máximo possível, mas você perde qualidade. Sim. Então, no profissional, você consegue ter mais qualidade ali, aplicar melhor o que a gente observa que seria o melhor cenário, né? Legal. Pessoal, a gente está se aproximando aí para o final. Antes do Juliano deixar a mensagem final dele, eu queria lembrar vocês, o Juliano é professor do nosso curso de especialização em treinamento esportivo, que começa no dia 24 de agosto. Então a gente está aí com um conjunto de ações para poder mostrar para vocês o nosso curso, ver se é uma proposta que vocês têm interesse. Eu tenho certeza que sim, mas é importante que vocês conheçam os professores, conheçam a nossa proposta. Na semana que vem, na terça-feira, que é o dia 23, eu tenho também um bate-papo aqui no Instagram com o professor Frank, e a gente vai falar sobre nutrição esportiva. Percebam que a proposta de um curso de treinamento esportivo é a gente discutir todo o processo relacionado a treinamento. A gente não discute nenhum esporte em si. É lógico que os professores, em função das experiências deles, como o caso aqui do Juliano, ele vai acabar trazendo mais exemplos do futebol e de outras vivências que ele já tenha passado,
mas a gente vai discutir o processo de treinamento. Inclusive, é um curso que pode ser feito por gestores esportivos, por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas que querem entender do esporte. Porque às vezes essas áreas correlatas, essas áreas da saúde vão trabalhar no esporte, mas não entendem esporte, pô, tá? E no dia 25, que é na próxima quinta-feira, eu vou ter um bate-papo aí com o professor Emerson, que estava junto com a gente aí agora, e a gente vai falar sobre treinamento na infância e na juventude, tá certo? Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso curso de especialização em treinamento esportivo, tem um link lá na minha bio para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp. E a matrícula e a inscrição desse segundo lote, que é um preço mais bacana, vai até dia 20 agora. Então aproveitem essa oportunidade, que é até sábado. Juliano, deixa sua mensagem final aí, por favor. E desde já agradeço aí pela sua participação. Eu agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, que participou, mandando mensagem, bateu esse papo com a gente. Convidar também para virem para a pós-graduação. Acho que vai ser um momento importante para quem quer crescimento na profissão, especialização nessa área, que é uma área de entusiasmo, né? Assim, quem gosta, quem tem vocação esportiva, é uma área com muito retorno, né? Muita satisfação você poder participar da conquista de um atleta, de um time. E é isso aí. A gente está aí aberto para estar sempre trocando conhecimento e aprendendo também. Valeu. Pessoal, então eu tenho certeza aí, quem quiser mandar mensagem para o Juliano depois, poder conversar, fica à vontade, para mim também. Juliano, brigadão. A gente se conheceu lá em Portugal durante o nosso doutorado. Eu, Juliano e o Thiago andamos bastante juntos lá e foi uma vivência muito importante para a gente também. Obrigado, Juliano. A gente se fala, tá bom? Guilherme, parabéns aí. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.